Olá, queridos! Como vocês estão? Espero que todos bem. Hoje nós vamos falar de mais uma habilidade necessária ao empreendedor, que é saber negociar. Vejam, essa época que nós estamos vivendo, se o empreendedor não está sabendo negociar, meu querido, minha querida, com certeza ele está passando muitos apuros. Por isso é importante você prestar bastante atenção nesta habilidade. Como eu falei, habilidades são desenvolvidas. Você pode aprender uma habilidade ao longo da sua vida. Por isso que sempre há a chance de você desenvolvê-la. Então, você aprendendo hoje, conhecendo essa nova habilidade, você tem o dever, o compromisso, tem que fazer o compromisso com você mesmo de treinar para aperfeiçoar essa habilidade em questão. Vamos falar sobre negociar. O que é negociar, na verdade? Muitas vezes, quando nós estamos na área de negócios, ou na vida da gente, a gente tem as nossas opiniões, os nossos apontamentos, e nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor concordam conosco. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes há opiniões contrárias àquelas que nós queremos defender. E o que fazer nesse caso, quando a opinião está diversa? Quando não é, você previu que gastaria R$ 10 e o valor está 20 e você só tem R$ 10. Ou quando você tem um projeto que você quer vender por R$ 50 e a pessoa, o inverso, a pessoa só tem R$ 30 para pagar, o que você faria nesse caso? Ah, não vou vender para ela, não quero fazer. Então, quando existem duas situações conflitantes não precisa dar briga, né? A gente já pensa em conflito, já pensa em briga. Não, não é isso, tá? Às vezes, né? Mas quando tem duas opiniões diferentes, duas situações que não batem e vocês precisam entrar num consenso. Se vocês não entrarem num consenso, uma das partes, todas as partes vão perder. Então, para que você não perca, muitas vezes é mais interessante você tentar entrar num ponto em comum. Então, aqui, ó, não somente com conflitos de situações, processos, mas muitas vezes conflitos de ideias. Às vezes tem projetos que, eu quero que seja desse. É legal o projeto, ok, vamos fazer. Na hora do vamos fazer, mas como que vai fazer? Quem vai ser responsável? Entra num conflito, numa pequena, vamos dar um exemplo, uma discussão, e não chega numa ideia comum para todos, gerou algum conflito, aí você tem que pôr na balança. Antigamente as pessoas falavam, não preciso de você não, vai embora, não quero saber. Não quer minha ideia, então pode ir embora. Era assim antigamente. Hoje em dia não é assim mais. Você precisa ouvir o outro, ativar a sua escuta, né? A escutativa, deixar a sua audição boa para ouvir as pessoas, compreender, ouvir a opinião das outras pessoas, dos seus funcionários, ou dos seus amigos de trabalho, dos seus colaboradores. Precisa ouvir. E muitas vezes não vai ser igual ao que você estava prevendo. Mas você precisa parar, analisar e ver se aquilo é legal. Não simplesmente falar assim, não quero mais. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente está num lugar que o preço não era aquilo que a gente esperava. Você está lá com um monte de... Convidou a família para comer, aí você fala, cara, eu vou embora, eu vou para outro lugar, o que eu faço? Essa situação, eu tento conversar com o gerente, gerente, estou com 10 pessoas aqui, você não consegue fazer esse preço para mim? Você percebe? É não desistir dos seus projetos por conta de uma situação que foi alheia naquele momento. Então, negociar tem uma técnica, existem técnicas para você conseguir negociar e lograr êxito, né? Claro que eu não vou esgotar todas as técnicas possíveis, mas dentro do nosso time, dentro da nossa proposta, você vai conseguir entender quais seriam algumas das técnicas existentes. Então, basicamente, seria a ideia A, plano A, preço A, e a ideia B, plano B, preço B. Chega numa situação que está conflitante, ou um lado está ganhando mais do que o outro, ou vice-versa, né? E aí, para chegar num plano C, numa proposta C, é necessária essa negociação. Vocês sabem que eu tenho uma formação na área jurídica
E há alguns anos não existia isso. Hoje em dia existe antes de chegar para o juiz, um processo, uma briga, né, dependendo da área, passa por um lugar, uma fase que é chamada mediação, onde ele tenta conciliar, chama as partes, uma pessoa vai lá fica no meio entre eles, né? E tenta entrar num senso comum ali, o que for melhor para as partes. Às vezes um cede, o outro ganha, às vezes os dois conseguem equilibrar a situação antes de chegar para o juiz, num processo normal. Então perceba que isso cada vez mais está sendo comum aqui na justiça brasileira. Então, saber negociar não é só para você que tem um negócio, ou para você, querido aluno, que está desejando ter um negócio. É para a vida. Para a vida. Se você não sabe negociar para a vida, você vai brigando com todo mundo, a vida vai indo e você não conquista as coisas que você precisa conquistar. É bem interessante essa temática hoje, gente. E aí eu tenho alguns tipos de negociação. Eu tenho a distributiva, que, como o nome sugere, distribui os valores do que está sendo negociado entre as partes. Muitas vezes, para que um lado ganhe mais, o outro precisa ganhar menos, por se tratar de negociação que envolve ativos fixos. Vou dar um exemplo. Quando você está lá na praia, aí vem o senhorzinho vendendo água, sorvete, vendem de tudo, né, lá na praia. E você está com muita sede, muita sede. Então você está querendo comprar água. E o tiozinho, que a gente chama de tiozinho, né, do sorvete, da água, tá vendendo a água a R$10. E você fala, poxa, tá muito cara essa água, não vou comprar isso. Então você fala, moço, não dá para comprar porque tá muito caro. Lá em São Paulo eu pagaria R$5. Chegou o momento, teve dois conflitos aí. O cliente que achou que estava caro a situação, e o vendedor que tem o preço dele, tem os custos dele, que não queria ceder para o cliente. Quando a gente está numa negociação na linha da distributiva, uma das partes vai ceder. Teoricamente está perdendo. Então vamos dar um exemplo. Quando suponhamos que o moço que está vendendo, o vendedor, fala assim, não, se eu pegar esse cliente e vender para ele a R$7, eu cubro as minhas despesas e quando ele voltar para a praia, eu vou ter ele de novo como cliente. Mas o problema é que o vendedor nem sempre tem a garantia de que vai reencontrar esse cliente tão desejado. Então ele fala assim, não vou ceder não, vai embora. A distributiva ela pode acontecer da forma de ambas as partes, uma das partes cederem, perder para o outro poder ganhar. E para no futuro o vendedor conseguir ganhar. Esse é um exemplo de distributiva. Uma das partes perde, a princípio, né, tem essa sensação de perda, para poder ganhar mais para frente um cliente ou coisa do tipo. Isso acontece muito, gente. Muito, muito mesmo. Outra que nós conhecemos é a integrativa, que é o famoso ganha-ganha. Né? Todas as partes, no caso, acabam ganhando de alguma forma. Se você levar 2, eu te faço por 10. De alguma forma, as duas partes ganharam. Né? Cedeu de um lado, cedeu do outro e ambos ganharam. Também é muito comum. E nós temos a criativa, que hoje existem várias outras possibilidades de negociação. Existem empresas que trocam serviços, dentre outros aí. Nesse tempo de pandemia, a gente está vendo muitas estratégias diferenciadas, mas as duas principais que nós vimos aqui é a distributiva e a integrativa. Eu vou adicionar um vídeo complementar com uma animação explicando direitinho sobre essas formas de negociação. E é importante você conhecê-las bem para que você use no seu dia a dia também. Vale a pena tentar, ok? E aí eu tenho algumas dicas para vocês. Procure iniciar a negociação. Muitas vezes a gente fica esperando a pessoa oferecer. Quando você quer algo muito, quando você quer muito algo, você precisa já pensar
inicie a negociação, não espere a outra parte te oferecer. Quem está querendo é você. Então, o máximo que você pode ouvir é um não. Então, já vai correr atrás do sim. Não fique esperando. Não prometo que não pode cumprir. É muito sério isso, gente. Muito sério. Ah, não, pode deixar que eu entrego lá para você. Eu vou fazer todas as tarefas, entrego amanhã. E você sabe que hoje você está todo agendado. Cuidado com as coisas que você negocia. Aqui no Brasil, como empreendedores, a gente tem N leis aqui no Brasil que nos resguardam, que nos protegem, mas tem leis que, se a gente não cumprir conforme combinou, tem sanção. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que tem N regras para que a gente não deixe de cumprir os prazos, por exemplo. Então é muito importante você não prometer se você não vai conseguir cumprir. Outro ponto, estude a situação. Estudar a situação é quando você tem um problema, uma coisa, algo que está conflitante. Para estudar essa situação conflitante e pensar em N possibilidades de negociação. N, pense em várias possibilidades, anota. E quando você vai negociar com alguém, seja o que for, você vá preparado para as várias argumentações. A base da negociação está fincada na argumentação, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Mas é importante você se preparar, estudar a pessoa com quem você vai falar, estudar a empresa com quem você vai negociar, para que você não perca, para seu negócio não perder também. Isso é bem importante. Formalize por escrito. Formalizar por escrito geralmente a gente chama de contrato. É claro que depende da situação do dia a dia, né? Existem contratos informais, né, que é do dia a dia, e o formal, que é o escrito. Quando a gente tem um negócio, muitas vezes é necessário fazer o formal. É importante, porque o que não está escrito, muitas vezes a mente esquece, a vida esquece, o tempo vai passando, você vai esquecer. Então, tudo que ficar formalizado, combinado entre as partes, coloca no papel, ok? Aprenda a argumentar e seja verdadeiro. Se você não souber argumentar, gente, o máximo você vai ouvir muitos nãos na vida, muitos nãos. Você precisa pegar esse não e trabalhar. Bom, falou não por quê? O que eu preciso arrumar? Será que eu preciso arrumar na minha empresa? Será que eu preciso arrumar em mim? Será que foi o jeito que eu falei? Será que era a roupa que eu tava? Será que eu não dei um ar de segurança para quem estava me ouvindo? Então, esses pontos são importantes. E ser verdadeiro todo momento, não ficar com mentira, com enganação. Não é legal isso. É bom você ser verdadeiro. Porque quando a gente vai conversar com alguém, a gente consegue enxergar nos olhos dela a verdade. Ou quando ela está mentindo. Percebe? Porque se você está mentindo para a pessoa que está negociando e depois conseguir negociar lá um negócio e depois não cumprir nada, é a pior coisa. Aí depois, quando você for desejar fazer um outro negócio, a pessoa não vai confiar mais. Viu como é importante essa área? Quero indicar um livro que é Como Chegar ao Sim, que é uma tese de Harvard, né? Em Harvard eles fizeram pesquisas, né, sobre a arte da negociação e gerou-se, que a gente vai ver em seguida, uma metodologia para você negociar e lograr êxito, né? Como você conquista o sim. Esse livro é muito legal, muito bom. Havendo interesse, vale a pena. Quem quiser estudar um pouco mais essa área, vale a pena adquirir essa obra, porque dá indicações estratégicas e metodológicas de negociação. Como eu falei, a negociação ela é desenvolvida através de técnicas. Então, vale a pena você ir atrás dessa obra, vale mesmo. E aí eu só resumi aqui para vocês o método Harvard, onde ele tem ali uma sigla, né, PICO, né, em português, que se você focar em pessoas, nos interesses, critérios e opções, a sua negociação vai lograr êxito. Separe as pessoas do problema e supere o ego. Foque nos interesses ao invés de tentar mudar as posições. Conduza sua argumentação com base em padrões e critérios e estabeleça diversas possibilidades de acordo. Foi tudo o que a gente conversou nesta aula. Então, eu espero que você tenha aproveitado. Leia, se você puder, a obra que eu indiquei. E antes de falar, não vou conseguir, tente mais uma vez, tente negociar, que vai valer a pena. Um abraço, queridos.